Pessoal, então, já ultrapassamos a fase histórica e conceitual da obrigação. Vamos começar a falar dos elementos essenciais das obrigações. Bom, como toda categoria jurídica, a obrigação, para se constituir, ela precisa de requisitos de existência. Assim como nós vimos lá no negócio jurídico, a obrigação vai ter os seus requisitos de existência. Aí nós vamos ter que, traçando um paralelo com o negócio jurídico, cujos elementos de existência eram o agente, a vontade, o objeto e a forma, nós vamos ter aqui as partes ou sujeitos, que correspondem aos agentes do negócio jurídico, a prestação ou objeto, que é o elemento objetivo, e a questão da forma, obviamente, vai depender da espécie de negócio que se realiza. Não é elemento essencial a formação da obrigação no que pertine aos elementos gerais, a forma, porque a forma ela diz respeito a qualquer negócio jurídico e toda obrigação tem que ser constituída sob uma determinada forma, não tem como fugir disso. A doutrina então vai falar de elementos essenciais da obrigação nas partes, na prestação e no vínculo, ou seja, quando eu falo em partes ou sujeitos, ou seja, elemento subjetivo, partes ou sujeitos numa obrigação, nós sabemos que aquela concepção básica de que nas obrigações nós temos dois sujeitos clássicos ou tradicionais, ou seja, quando eu tenho uma obrigação, então, em geral, fala-se em credor e devedor. E tendo uma relação jurídica entre credor e devedor numa obrigação, é necessário que nós verifiquemos o seguinte: esses sujeitos podem ser quem? Os sujeitos de uma relação jurídica obrigacional. Aí nós vamos exercer o mesmo raciocínio lá do fato jurídico, do negócio jurídico em geral. Do negócio jurídico. Ou seja, para ser sujeito credor de uma obrigação, tem que ser capaz de ser sujeito de direitos. Então aí nós excluímos o nascituro, excluímos os seres não humanos, e daí por diante. Assim como o devedor. Tanto para ser sujeito ativo como para ser sujeito passivo de uma obrigação, eu vou respeitar a essa circunstância. Agora, o importante quando nós falamos do elemento subjetivo da obrigação, ou seja, do credor e do devedor, é observar que, embora toda obrigação se refira à necessidade de ter um credor e um devedor, em algumas obrigações eu tenho confundidas nas pessoas de ambas as partes tanto a figura de credor como a de devedor, ou seja, quando eu permito dizer que um dos sujeitos é credor e devedor ao mesmo tempo e o outro também, eu vou falar em sinalagma. Porque vejam bem, o que é então a figura do sinalagma? O sinalagma nada mais é do que uma relação jurídica em que você estabelece prestações mútuas entre as partes. O que a doutrina chama de contrato bilateral. Qual a importância, então, da bilateralidade do contrato? O contrato bilateral ou sinalagmático. Vamos pensar aqui na compra e venda, né? O exemplo clássico e que é utilizado em geral. Compra e venda. Estabeleceu obrigação. O contrato de compra e venda estabeleceu? Obrigação. Então eu tenho aqui comprador de um lado, vendedor do outro. Vendedor do outro. O comprador, eu posso dizer que o comprador é devedor? Comprador é devedor, pessoal? Comprador é devedor? Devedor do quê? Comprador é devedor, o que ele deve? O preço.
comprador é devedor do preço. Mas ele é credor também? Ele é credor do quê? Da entrega da coisa. E o vendedor? Ele é devedor da entrega da coisa. E o credor? O credor, o vendedor, ele é credor do preço. Ou seja, nesse tipo de contrato aqui, nessa espécie de relação jurídica obrigacional, estabeleci uma obrigação em que ambos os sujeitos são devedores e credores ao mesmo tempo. Por isso eu vou chamar isso daqui de sinalagma. Eu vou chamar isso de sinalagma. O que acontece então com algumas obrigações em que eu não tenho a presença do sinalagma? Existem obrigações em que o sinalagma não está presente? Posso dizer isso? Vamos pegar um contrato de doação. Vamos pegar a doação. A doação, eu tenho doador de um lado e donatário do outro. A doação tem doador de um lado e donatário do outro. O doador, ele é devedor ou credor? Ele fez contrato de doação, o donatário aceitou. O que aconteceu aqui com o doador? Ele passou a ser devedor de quê? Da entrega da coisa, objeto da doação. Ele está cobrando algum valor? O contrato foi estabelecido de forma onerosa? Foi estabelecido, onerosa não, de forma recíproca, ou seja, para que o donatário receba o objeto, ele deve pagar um preço para o doador? Então posso dizer que o doador é credor de alguma coisa? Não, o doador não é credor de nada. Quem é credor aqui? Só o donatário. E o donatário é credor do quê? Do mesmo objeto, que é a entrega da coisa. Então aqui não está presente o sinalagma. Ou seja, sinalagma então é o elemento que vai fazer com que em determinadas obrigações eu tenho a figura do credor e do devedor reunidos em ambos os agentes. A presença do sinalagma ela é importante para alguns efeitos jurídicos, ou seja, quando eu tenho então obrigação decorrente de um contrato bilateral ou sinalagmático, em que está presente o sinalagma, o artigo 476 do Código Civil vai permitir a chamada exceção de contrato não cumprido. O que diz o artigo 476? Nos contratos bilaterais, um contratante não pode exigir o cumprimento da obrigação do outro enquanto não implementar a sua própria prestação. Isso decorre do quê? Da característica sinalagmática do contrato. Se o contrato não é sinalagmático, se o contrato é unilateral, só um é devedor, só um é credor, pode haver, então, a exigência do cumprimento, pode haver exceção de contrato não cumprido? O donatário pede para o doador cumprir o contrato, entregar a coisa. Tem exceção de contrato não cumprido para o doador? Concordam que não existe exceção de contrato não cumprido? Por quê? Aqui eu tenho uma doação e a prestação só foi exigida para o doador. Não há uma reciprocidade de prestações.